Quem disse que ela não viria? Doutora Alessandra Gama, muito bom dia, prazer revê-la. Bom dia, feriado, a gente aqui, né, trazendo informação, isso é bom demais, né, Bom Thiago? demais, com certeza, acordar cedo, o dia rende. Acordar cedo, né? Exatamente. Bom demais. Doutora Alessandra, existe aí no mercado, né, uma quantidade infinita de produtos disponíveis a todos nós, que fala sobre light, diet, integral, natural, vegano, enfim, de tudo um pouquinho, né? Sem glúten, né? Sem lactose, também tem esses alimentos, mas é preciso ter alguns cuidados, porque senão caem algumas armadilhas, não é isso? Perfeito, Thiago. Perfeito. Primeira coisa que eu falo para vocês, bom dia a todos, mas é que a gente tem que ter parcimônia em tudo que a gente come, né? A gente tem que observar que existe o modismo também, né? E as pessoas acabam, o que serve para você pode servir para mim também. Não é bem assim a história, né? Exato. Necessariamente a gente tem que fazer esse controle direitinho, sempre buscando aí a orientação de um bom profissional. Então vamos falar assim, mostrar algumas armadilhas, né? Que tem alguns alimentos que a gente tem que estar um pouquinho atento. Pois não, vamos lá então o que você preparou pra gente hoje. Tá aí as armadilhas, você botou essa ratoeira aqui exatamente por isso, né? Exatamente. É mais ou menos em cima do que a gente trabalha, Thiago. O que é integral, o que não é integral, o que é diet, o que é light, porque tem muita gente, Thiago, que ainda confunde isso, né? Não sabe exatamente para que serve, se é exatamente para ele, aquilo ali, aquele produto. Então a gente vai desmistificar algumas coisinhas. A gente falaria a manhã inteira sobre isso. Mas vamos simplificar. Vamos lá. Farinha branca ou integral? Então, boa pergunta, hein? Farinha branca ou integral? Eu estava conversando hoje pela manhã, primeira coisa que a gente tem que observar, Thiago, sempre ler a rotulagem. Principalmente, a gente tem que sempre ler a tabela que vem dos ingredientes para saber o que compõe aquele produto, tá bom? Então vamos lá, farinha integral. O que eu tenho na farinha integral? Para que ela é interessante? Porque ela vem repleta de vitaminas, repleta de fibra, tudo isso é importante para o nosso trato intestinal. Então ela favorece aí o nosso intestino. Farinha excelente, baixo índice glicêmico, então você pode comer ela, pãozinho integral, é sempre melhor do que você comer um pãozinho branco. Então ela está repleta, nutricionalmente falando, ela é bastante interessante. Farinha branca, ela já é mais inflamatória, então a gente já tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas em compensação, ela é de rápida absorção. Se você é um atleta, se você precisa ter uma energia rápida, vale a pena você investir numa farinha branca, um pãozinho branco. Então, é fonte mais rápida aí de energia. Então, tudo isso é interessante. Então, cada um, Thiago, tem os seus benefícios e os seus malefícios. Mas, no geral, a gente fazer a opção aí para uma farinha integral é mais interessante. Muito interessante essa sua informação, doutora, porque tem gente que se aproveita do fato de estar colocando na sua dieta a farinha integral em seus diversos formatos, né? Sobretudo um pãozinho integral, e acaba, não, eu estou comendo só um pãozinho integral e come pão o dia inteiro. Exatamente. Né? E aí é onde está o erro, né? Primeira coisa, sempre recomendo leitura da tabela nutricional, leitura de saber o que vem naqueles ingredientes. Se realmente tiver, você vai encontrar pão integral com farinha integral, é o primeiro item. Sempre o primeiro item é o que vem em maior composição. Mas se tiver farinha acrescida de ácido fólico, pode ter certeza que esse pão já tem uma farinha branca. Então, aí você vai passar o dia inteiro comendo, achando que está comendo um pão integral. Isso ele é calórico, mesmo sendo totalmente integral, ele tem ali a sua porção de caloria. Então é importante que você tenha. E aí é por isso que entra o equilíbrio. Exatamente. Né? O fato de ser integral não significa dizer que a gente vai se empanturrar. Isso, né? É a primeira armadilha. Então a gente tem que tomar cuidado. O integral tem caloria sim, tem açúcar sim, tá bom? Perfeito. Mais uma dica. Tá aí, ó, pão integral agora do modismo do sem glúten, né? Agora tem o que tem de... Eu acho que eu comprei, inclusive, ontem um panetone, eu adoro panetone, não vou negar. E tinha um panetone sem glúten. Não, isso é sem glúten. Parece que a gente está se enganando, né? Não, podemos comer porque é sem glúten. É sem glúten. Vamos entender o que é esse sem glúten. É bem verdade que tem muitas pessoas que elas têm alergia ou a sensibilidade à proteína, que é o glúten, tá?
essa proteína realmente é inflamatória e causa problema sério para pessoas que são celíacas. Essas pessoas realmente têm que tomar muito cuidado aí com essa proteína, com alimentos que têm na sua composição o glúten. Mas às vezes, Tiago, as pessoas são levadas a entender que se é sem glúten é melhor, né? E às vezes as pessoas não têm nenhum tipo de problema, nem inflamatório, nem questão de desbiose intestinal, nenhuma reação nenhuma a essa proteína e acabam entrando na onda do sem glúten. Sim. Isso não quer dizer que seja necessário. Até porque eu trouxe aqui, Tiago, você vai dar uma olhadinha, a diferença entre um e outro. Vamos e lá. os benefícios. Vamos lá. Pãozinho integral, mais quantidade de fibra. Glúten, menos fibra. Então, o glúten já perde aí, tá bom, gente? Perfeito. Caloria, vamos lá, 133 calorias em 50 gramas. 3 fatias aí de pão integral. Olha a muita caloria, viu? Olha aí a caloria. Desculpa, ali são 450, porque veio errado, mas são 450. Tá, não é 45. Não, é 45. 450. Isso, em 50 gramas, em apenas 2 fatias. Meu Deus. Quer dizer que ele é mais calórico. Perfeito. Tá? Então, a gente tem que começar a pensar nisso. A vantagem, o pão integral, para quem não é celíaco, tem aí a questão da proteína, que é uma proteína vegetal bem interessante, já que o glúten, que é uma proteína, está isento desse pão, lógico. Perfeito. E uma quantidade também de sódio. Aí a vantagem do pão sem glúten tem menos sódio do que o pão integral. Mas, no geral, o pão integral aí está ganhando. Um tem uma vantagem, outra tem sua vantagem e desvantagens, né? Mas a gente encontra realmente aí que o pão integral ele tem uma vantagem maior aí sobre o pão sem. Ou seja, isso significa dizer que consumir produtos sem glúten vai muitas vezes mesmo para quem é celíaco, As né? pessoas que têm realmente aí um probleminha aí com a proteína. Então, é assim, se eu não tenho nada, se eu não tenho desbiose intestinal, eu posso comer um pão integral com muita tranquilidade, fazendo aquela, assim, tendo parcimônia, fazendo aquela quantidade necessária diária. E evidentemente fazendo um exame, né, para saber se tem alguma intolerância. Se tem intolerância, com certeza, né? aí é necessário aí investigar, né, Tiago? Perfeito. Mais dicas, por favor. Light ou diet? Tchan, 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 tchan. Então, vamos falar Ainda tem o zero, né? Ainda tinha um tal de um zero uma época, né? Mas o zero é o diet. Perfeito. Mudou só então a nomenclatura, né? O zero é o diet. Em que momento eu posso tomar refrigerante? De preferência nenhum. Nenhum. De preferência Eu há 10 anos que eu não sei o que é refrigerante. Pois Muito mais, é. inclusive. Né? De preferência nenhuma. E as pessoas aí se enganam bastante. Ah, doutora, mas eu estou tomando um zero açúcar. Eu sei se está tomando zero açúcar, mas o que tem nessa composição desse refrigerante, né? Então, vamos lá. Diet, 100% livre de açúcar, realmente. Mas ele não tem açúcar, mas ele vai ter adoçante. E que tipo de adoçante vai ter nesse xarope aí? Então, a gente tem que pensar o seguinte, eu estou tirando uma coisa, mas eu estou colocando outra, sempre. E aí está repleto de toxinas, está repleto de aditivos, né? Então, a gente tem que pensar, é interessante? Do mesmo jeito, não. Eu tiro açúcar, eu perco em caloria. E do ponto de vista nutricional, o refrigerante não serve para nada. Não, muito pelo contrário, Né? Tiago, muito pelo contrário. Então, assim, a quantidade, tudo que eu preciso, se eu tiro o açúcar, eu preciso aumentar a quantidade de sódio. Por quê? Porque eu tenho que manter a palatabilidade, o sabor. Então, se eu não tenho açúcar, eu tenho que buscar alguma coisa. Então, a quantidade de sódio é muito grande. Então, isso não é interessante. E sódio retém líquido, né? Bastante. E aí, os lights, o que tem um light? 50% a menos da quantidade de qualquer elemento. Se eu tenho açúcar, ele tem 50% a menos. Se eu tenho gordura, ele tem 50% a menos. Ou nada, no caso aí do light. Se eu tenho sódio, ele já vai dar uma diminuída, mas contém também bastante sódio. Também para manter o sabor. O ideal, de fato, é não consumir refrigerante. Trocar o refrigerante aí por um suco, né? Ou mesmo água. Um suco natural, de preferência. Sempre um suco natural. Sempre um suco natural. Outra armadilha. Como fruta ou eu tomo suco? Sempre a gente tem que pensar. O que eu tenho na fruta? Uma quantidade maior de fibra. Isso vai ser bom para o meu intestino? Com certeza que vai. Então eu vou manter toda a estrutura ali de vitaminas, mais a fibra. Então, muitas vezes é desprezada quando a gente faz o suco, né? Exatamente. Então aí vamos pensar. É mais interessante?
comer a fruta. Pois é, e não dispense a fruta, o suco natural feito na hora para aqueles sucos de caixinha, né? Nunca, Porque tem muita gente que acaba aqui na pressa, não, mas é o suco de caixinha mesmo, aí tem essas diferenças também, né? De néctar, de suco. Muitas vezes a gente vê na caixinha lá, suco natural de maçã, suco natural, deveria estar suco artificial. Aí que a gente tem pensado, Tiago, é que a forma que chega pra gente nessa informação é que está tudo errado, E a sabe? legislação é negligente. Muito negligente. É verdade. A gente tem que tomar muito cuidado. Próxima dica, vamos lá. Adoçante ou açúcar? Tchan, 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 tchan. A resposta da Nutri, nenhum dos dois, de preferência. Mas como a gente não consegue fugir, né, Tiago? A gente não consegue fugir, então a gente tem que pensar. Se eu vou fazer a opção entre um açúcar e um adoçante, eu tenho que pensar que tipo de adoçante. Na maioria deles, Tiago, existe assim, muitos artigos que falam disso, é bom, isso não é, mas a gente já sabe quais não são bons. Tá? Aspartame principalmente. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu vou diminuir caloria no adoçante? Vou, mas em compensação eu estou colocando para o meu organismo, né, várias outras toxinas. Inclusive tem vários estudos aí falando de adoçante, que adoçante é cancerígeno. A gente já falou aqui em uma matéria mais especificamente. Então, adoçante não é interessante, seja ele aquele que dizem que é extremamente natural, xilitol. Então, existem estudos mostrando que não. Então, a gente realmente, se eu tiver que adoçar alguma coisa, tenha cuidado, tenha parcimônia e utilize pelo menos um açúcar de boa qualidade. Aí o mascavo, que contém uma quantidade maior aí dos seus nutrientes, das suas vitaminas, ou o demerara. Ainda fica isso. Importante, né? São dicas importantes para o nosso dia a dia, que de fato tem que ter o equilíbrio, né, doutora Alessandra? Sem dúvida, o equilíbrio, ele é a de tudo, né? O que nos protege. E a atividade física e sempre buscar orientação aí de um profissional. É verdade. Doutora Alessandra Gama, mais uma vez, muito obrigado. Está Obrigada. muito elegante, está bonita nesse feriadão, toda de branco. Obrigada, bom feriado a todos. Obrigado, doutora Alessandra. Até terça que vem, viu? Até a próxima terça. Um grande abraço.